Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar, dando continuidade aí, né, nas nossas aulas de física, nós vamos falar sobre as aplicações das leis de Newton, né, que a gente até já está vendo, tá? Mas a gente vai começar a olhar para elas de uma maneira diferente, tá? Nós vamos falar também sobre o movimento que acontece em plano inclinado e atrito, tá bom? Então são 3 assuntos aí. Bom, então nós vamos continuar a aplicar as leis de Newton e aí a gente vai dar um passo, né, da cinemática, que eram os movimentos que a gente tinha lá de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai começar a entender o que acontece por trás desses movimentos, né? Que a gente vai ver que tem uma força que está influenciando esse movimento. Tá certo? Então, o equilíbrio, né, que vem da primeira e da segunda lei é amplamente utilizado em projetos de engenharia, né? Mas agora nós vamos discutir essas leis juntamente com a influência do atrito e como esses movimentos acontecem. Tá certo? Bom, a lei que a gente mais vê na natureza, pessoal, é a segunda, tá? A lei da força igual a massa vezes a aceleração. Como a gente bem sabe, né, lá na aula sobre leis de Newton, a gente lembra que a primeira lei é um caso especial da segunda. Assim como a terceira já trata sobre a interação de corpos que foram submetidos a forças externas. Então, quer dizer, a segunda lei também está presente na terceira. Tá? Então, desse modo, a gente vai perceber que as 3 leis elas funcionam meio que em conjunto. Tá certo? Ó, eu deixei uma explicação em vídeo para vocês, que vai aparecer aí já. Então eu vou dar essa explicação e a gente já volta aqui para o nosso slide. Tá bom? Eu vou explicar aí o exercício número 1 da apostila do nosso livro, né? Como que uma força causa um movimento. Tá bom? Bom, pessoal, ó, eu vou dar um exemplo para vocês sobre essa interação entre cinemática, né, que é quando a gente estava estudando lá os movimentos, mas puramente movimentos, né, com as leis de Newton, tá bom? Bom, ele dá um exemplo bem legal aí, o exemplo número 1 dos exercícios resolvidos, que é um rapazinho muito forte que ele está puxando um caminhão, ó, caminhão aqui, né? Vou desenhar um caminhão bem legal aqui. Ele está puxando um caminhão por meio de uma corda, né? Esse caminhão aqui, ó, tem uma massa de 4.900 quilos, tá certo? Então, esse rapazinho vai estar exercendo uma força e, por consequência, vai haver uma aceleração, tá certo? No exercício também, ele fala que o rapazinho aí percorreu 30 metros em 15 segundos. Tá bom? E aí ele pede para a gente calcular qual foi a força aí exercida por esse rapazinho para sair desse momento de inércia do caminhão e ele conseguir andar esses 30 metros aí. Beleza? Bom, ele também fala, pessoal, que o atrito exercido entre pneu e solo, né, tem um atrito aqui, é de 1% do peso do caminhão. Tá certo? Isso daqui nós vamos ver aqui pra frente, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que conseguir é o módulo da nossa aceleração. Vocês concordam? Para conseguir o módulo da aceleração, pessoal, se eu tenho um deslocamento e um tempo, se eu resgatar lá do MRUV aquela equação do deslocamento em função do tempo mais meio de AT quadrado, eu consigo calcular a minha aceleração. Beleza? Então vamos lá, ó.
o meu deslocamento final é de 30 metros. Tá? O meu deslocamento inicial é claro que é 0, mais a velocidade inicial é 0 vezes 15, que é o tempo que ele demorou. 15 vezes 0 vai dar 0, então não vou nem pôr, tá? Mais meio de A vezes 15 ao quadrado. Beleza? Bom, se eu quero saber A, né? Eu vou fazer assim, ó. 30 é igual a 15 ao quadrado é 225A dividido por 2, concordam? Bom, na hora que eu isolo o meu A, ó, o 2 que está aqui, ele passa para lá multiplicando 30, e o 225 que está aqui multiplicando passa para lá dividindo. Então eu vou ter 60 dividido por 225. Isso aqui, se vocês dividirem, vai dar uma dízima periódica de 0,26. Tá? Eu arredondei aí para 0,27, assim como fez o livro. Beleza, pessoal? Bom, então a gente já conseguiu a aceleração desse caminhãozão aí, né? Porque para a gente calcular a força, a gente precisa da massa vezes a aceleração. Tá certo? Só que vocês têm que prestar atenção que ele fala que teve atrito referente a 1% do peso desse caminhão. Tá certo? Olha, se eu estou falando de peso, eu tenho aquela equaçãozinha da força-peso, que é a massa vezes a gravidade. E se o atrito é 1% desse peso, eu tenho então que o atrito é igual a 1% da força-peso. 1%, pessoal, eu posso pensar nele assim, ó, 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Tá certo? Então, o que eu posso fazer? A minha força-peso, o meu atrito é igual a minha força-peso vezes 0,01. Então, o meu atrito fica a massa do caminhão, que é 4.900, vezes a gravidade, que é 10, vezes 0,01. Isso daqui, se vocês multiplicarem, vai dar 490 Newton. Beleza, pessoal? Bom, isso daí é o atrito entre o pneu do caminhão e o solo, tá certo? A minha força necessária, eu vou ter que tirar essa resistência. A minha força necessária para mover esse caminhão, eu vou ter que tirar essa resistência aí da conta. Tá certo? Porque é uma força que eu venci. Beleza? Então, ó, quando eu vou calcular a força total, eu tenho que tirar o atrito e fazer a igualdade com massa vezes aceleração. Beleza, pessoal? Ó, se eu venci o atrito, vamos calcular a força. A força menos 490 é igual a massa do caminhão de 4.900 vezes 0,27. Tá certo? 4.900 vezes 0,27 vai dar 1.323. Força é igual a 1.323 mais 490. Isso daí vai dar 1.813 Newton. Então, a força inicial, ou a força, né, que ele impôs, que o rapazinho lá, o nosso rapazinho forte, impôs para deslocar esse caminhão aqui por 30 metros em 15 segundos, foi de 1.813 newtons. Claro que isso descontando o atrito ali, tá certo? Então vamos voltar lá para os outros conceitos que eu quero mostrar para vocês. E aí, né, visto o nosso exercício lá, a gente sabe que
a gente sabe, né, que além da força sendo aplicada em corpos isolados, a gente pode ter situações em que os corpos interagem entre si, tá? E aqui a gente vai ver que a terceira lei de Newton acaba entrando nessa coisa, né, pessoal? Porque vai ter interação entre corpos. Olha esse exemplo aqui, ó. Dois corpos, né, dois blocos, um A e um B, eles estão sendo empurrados por essa força resultante aí, tá certo? Só que se a gente olhar lá dentro, no espaço entre um bloco e outro, a gente vai ver, né, que vai ter uma força que vem de A para B e uma força de reação que vem de B para A, tá certo? Como essas duas forças aqui, elas têm direção e módulo iguais, mas sentidos diferentes, elas acabam se cancelando, tá? Mas essas forças existem lá no interior dos corpos aí, tá bom? E aí, quanto a isso, né, eu dou uma segunda explicação, que é um segundo vídeo aí, de um segundo exercício resolvido, tá? Esse segundo exercício, eu vou mostrar lá para vocês, mas eu acho que é o 7. Eu acho que é o 7, tá? Vocês... não, 7 não, desculpa. É o exercício 9. O exercício 9 está na página 125, tá bom? Vamos ver aí a resolução do exercício. Pessoal, outro exemplo que eu vou dar para vocês, ele está retratado aí no exercício resolvido número 2 do livro, tá lá na página 120, tá? O que ele fala, ó? Ele fala que um bloco... Opa, que chão torto. Ele fala que um bloco tá aqui no chão, né? Ele tem 2 quilos, certo? Então uma massa aqui de 2 quilos, tá? Ele parte do repouso no instante zero, então t igual a zero, certo? Ele adquire uma aceleração constante numa trajetória retilínea, então ele adquire uma aceleração aqui numa trajetória retilínea, né? Sobre a ação de uma força, né? Então tem uma força aqui resultante, né? E no instante t igual a 5 segundos, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então aqui, ó, no instante 5 segundos, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí ele pede para você determinar o módulo dessa força resultante, tá? Bom, pessoal, a gente sabe que a força, lá pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, certo? Se a gente tem a massa, que é a massa do nosso bloco, a gente só tem que calcular a aceleração para saber qual que é a força resultante. E, para calcular a aceleração aqui tá fácil, né? Porque se a aceleração é ΔV sobre ΔT, nós temos todas as informações, né? ΔV é 20 menos 0, dividido por 5 menos 0 segundos, né? 5 segundos que é o tempo final, menos 0 segundo que é o tempo inicial. Tá certo? 20 dividido por 5, essa aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, só substituir ali, ó. Força é igual a massa de 2 kg vezes a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então essa força resultante aqui, né, olha só, a força é igual a 8 newtons. E assim a gente uniu a cinemática, né, que é o estudo do movimento, com uma aplicação da segunda lei de Newton, né? Porque a gente sabe, né, pessoal, que esse bloco ele não começou a andar sozinho. Algo fez com que ele andasse. E o que fez com que ele andasse foi essa força aqui. Beleza? Bom, eu acho que o exercício era o outro, né? Mas a explicação aí está dada.
A mesma coisa pode acontecer, pessoal, quando a gente pensa em corpos que estão em sentidos diferentes. Tá vendo? Ó, nós temos um corpo que está na horizontal e outro que está na vertical. Se a gente considerar que esse plano aqui não oferece atrito nenhum ao movimento, a gente sempre vai ter movimentação por conta desse bloco B sendo puxado pela força da gravidade. Tá certo? Vamos supor que seja muito pequena a massa desse bloco, tá? E muito em relação à massa desse, que pode ser muito grande, tá? A gente vai mesmo assim ter uma aceleração, mas muito pequenininha se a gente calcular, tá? E aí vai ser quase que imperceptível, então vai parecer que está parado. Mas sempre vai ter uma interação, tá? Sempre vai ter movimento aí. Então nesse caso aqui, ó, nesse caso de um peso pendurado puxando outro peso que está no plano, nós vemos acontecer aí uma ação por conta da gravidade, né? Que a força-peso vai acabar puxando esse bloco por meio da tração desse fiozinho aí, tá? E aí a gente vai perceber, pessoal, que a força-peso sempre vai ter uma tração que se opõe a ela, que é exercida pelo cabo. E essa tração vai ser transmitida pelo cabo aqui até o bloco B. Essa tração linha aqui é igual a essa tração, tá, pessoal? Eu só coloquei diferente aqui para a gente não se confundir, mas ela vai ser igual. Agora, a aceleração que esse conjunto todo vai adquirir não é a aceleração da gravidade, tá? Pensem bem, ó. Essa aceleração depende tanto desse bloco segurando esse, quanto desse puxando esse, tá certo? Então ela vai ser diferente da aceleração da gravidade, tá bom, pessoal? Eu vou dar a explicação de um exercício agora sim, é o número 9 aí da apostila, tá? Para vocês verem como que acontece essa interação aí, como é calculada, tá bom? Ela tá aí, ó. Pessoal, olha, eu vou fazer como exemplo esse exercício número 9, tá? O exercício resolvido número 9 aí da apostila do livro, tá? Para a gente conseguir avançar aí nos nossos estudos, tá bom? Ele traz a situação de dois blocos interagindo aqui, né? O bloco B, que está amarrado ao bloco A por meio de uma cordinha aí. Tá certo? Aí ele pede para você calcular o módulo da aceleração do conjunto e o módulo das trações no fio. Tá certo? Porque aqui tem um fio, né? Bom, se a gente for parar para analisar, pessoal, nós temos forças interagindo aqui que mudam de direção. Tá certo? Por quê? Ó, aqui no bloco A, a gente tem uma força-peso, que eu vou chamar de peso de A, agindo sobre ele. Do mesmo modo como reação, a gente tem uma atração acontecendo aqui. Aqui no bloco B, nós temos essa tração sendo transmitida por meio do cabo, que vai fazer com que a minha caixinha vá para a direita. Vocês concordam? Ó, tentando não confundir, tá? Essa tração ela está se opondo à força-peso do bloco A, por isso que eu coloquei ela no sentido contrário, mas ela está sendo transmitida aqui para o bloco B e vai gerar um movimento nesse sentido, tá bom? Bom, e aí, pessoal, ele pede para você calcular a aceleração desse conjunto todo, tá certo? A aceleração aqui, pessoal, essa aceleração está acontecendo aqui e aqui. É a mesma aceleração, tá? Só que não confundam com a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade está relacionada somente com o bloco A, tá certo? Então, essa aceleração é diferente dessa aceleração da gravidade, tudo bem? Para a gente calcular essa aceleração aqui, a gente tem que olhar separadamente para cada bloco, tá certo? Aqui no bloco A, nós vamos achar que a força-peso do bloco A, que é essa força-peso que está aqui, menos a força de tração que está sendo exercida aqui, porque ela está no sentido contrário,
é igual a massa do bloco A vezes essa aceleração. Vocês concordam comigo? Isso vem da segunda lei, tá? Força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Só que essa força aqui, ó, é uma interação entre duas forças, tá bom? Que é a força-peso menos a tração. Por outro lado, aqui no bloco B, está acontecendo a mesma tração, que é essa daqui que está sendo transmitida pelo cabo, que é resultado da massa do bloco B vezes a aceleração, que é a mesma, tá, pessoal? É a mesma aceleração. Beleza? Bom, se eu tenho duas equações aqui para dois sistemas, eu vou substituir esse valor de tração aqui na tração de cima, tá bom? Porque aí eu faço um conjugado aí, né? Porque eu vou ter duas incógnitas para duas equações, tá certo? É resolver sistema. Então, ó, a minha força-peso menos a massa do bloco B vezes a aceleração é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Certo? Eu vou passar isso daqui que está negativo para o outro lado, vai ficar positivo. Então, a força-peso do bloco A é a massa do bloco A vezes a aceleração, mais a massa do bloco B vezes a aceleração. Pessoal, ó, eu tenho duas acelerações aqui multiplicando duas massas, tá? Então eu vou deixar em evidência esse A e colocar as duas massas aqui. A força-peso exercida no bloco A é igual a A, massa A mais massa do B. Beleza? Só fiz o joguinho de equação aí, tá bom? Outra coisa que a gente tem de informação aqui, pessoal, é essa força-peso, né? A força-peso não é massa vezes a aceleração da gravidade? Se nós estamos falando da força-peso do bloco A, então é a massa do A vezes a gravidade. É igual a MA mais MB. Eu já vou substituir os valores aqui. Aliás, não. Eu vou isolar o meu A aqui, ó. Aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo tudo, tá? Massa do A vezes a gravidade dividindo por massa do A mais massa do B. Essa daqui, pessoal, é uma relação que dá o módulo da aceleração do conjunto todo, tá bom? A massa do A, lá pelo exercício, é de 1 kg. A aceleração da gravidade é 10. E a massa do B é de 9 kg, certo? 1 mais 9 vai dar 10, 1 vezes 10, 10. Então a aceleração aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. Pessoal, vejam que essa aceleração aqui é diferente da gravidade. É a aceleração do conjunto todo, tá bom? Então por isso que não vai ser a mesma aceleração da gravidade. Porque, ó, esse peso aqui está sendo meio que segurado, entre aspas, por esse peso aqui. Essa massa aqui está segurando esse deslocamento no sentido vertical, tá bom? Então, considerando aqui que não tem atrito aqui embaixo, beleza? Ele pede para calcular o módulo da tração no fio, certo? Bom, pessoal, ó, aqui a gente já tem a tração, né? Ó, nessa equação é a massa de B vezes A. A gente pode até fazer a jogadinha aqui, né? Jogar peso para lá, substituir nessa equação, nós vamos achar o mesmo valor, mas aqui está bem mais fácil, tá? Porque essa tração é igual a essa. Lembra que eu falei? Ela está sendo transmitida. Se eu quero calcular aquela tração, olha lá, ó, tração é a massa do bloco B, que é de 9 kg, vezes a aceleração que eu calculei de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a tração aí vai ser de 9 newtons. Tá certo? Aí vocês podem estar se perguntando assim, ô Raul, mas a força-peso aqui está dando 10 newtons e a força de tração está dando 9 newtons. Então, pessoal,
Só que se a gente for olhar só força-peso, a gente vai estar errando. Porque nós temos um conjunto inteiro, né, com dois blocos interagindo. Então a gente tem que fazer as interações dele para depois achar os resultados de tração. Tá bom? Não podem esquecer disso. Tá certo? Bom, e aí a gente já viu algumas situações aí, várias situações, né, onde as leis de Newton são aplicadas, tá certo? E é claro, né, pessoal, a gente sempre vai esbarrar nelas, não vai ter jeito, tá? Sempre quando a gente estiver estudando física, a gente vai esbarrar no seu Zé Newton lá, não vai ter jeito, tá bom? Só que agora, pessoal, nós vamos começar a falar do movimento que acontece com os corpos quando eles estão em planos inclinados, tá bom? A gente sabe, né, que um corpo num plano inclinado, ele vai deslizar, tá certo? Então ele vai deslizar conforme uma aceleração. E o que vai ajudar muito esse corpo a deslizar vai ser a própria gravidade, tá certo? A figura está mostrando aqui, está exemplificando o que acontece com um bloco, né, quando submetido a um plano inclinado, tá certo? E aqui a gente ainda está considerando ele sem atrito, tá, pessoal? Não tem atrito ainda. E olha que interessante, ó. Se a gente for observar bem, a gente tem a força-peso nesse sentido aqui, certo? Sempre vai ser na direção vertical, né? Desculpa, eu falei sentido, né? Mas na direção vertical, sentido para baixo, tá certo? A normal, que é aquela força de reação do plano para a peça, ela vai ser sempre perpendicular ao plano. Então, ó, se ela é perpendicular ao plano, pessoal, ela faz um ângulo de 90 graus com ele. Então, vocês percebem, ó, que se a gente decompor essa força-peso, nós vamos ter a componente y aqui dessa força-peso se opondo à normal e uma componente x que realmente vai fazer com que meu corpo saia desse ponto e venha até aqui o começo do meu plano inclinado. Tá certo? Bom, para eu calcular essa componente x da minha força-peso, eu uso a relação trigonométrica de seno, tá certo? Onde Px é igual a minha força-peso vezes o seno desse ângulo alfa. Beleza? Porque esse ângulo aqui é igual a esse, tá, pessoal? Se a gente virar aí, vai dar a mesma coisa, tá? E o meu Py, que acaba sendo igual à minha força normal, nada mais é do que a minha força-peso vezes um cosseno de alfa. Tranquilo? Bom, como a única força que faz com que o bloco se mova é a componente x da minha força-peso, a gente pode chamar ela só de força resultante. Beleza? E aí, com base na segunda lei de Newton, pessoal, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vocês lembram? E que Px é igual a P vezes seno de alfa. P que é a força-peso, tá? Então, a componente x, que é a única força que faz com que meu bloco ande, que é a resultante, é igual a isso daqui. Então, a força resultante é igual à minha componente x da força-peso. Se a gente substituir esses valores, olha aqui, ó, o m vezes a eu coloquei no lugar da força resultante e o p vezes seno de alfa eu coloquei no lugar da minha px, certo? Ó, se eu tenho esse m multiplicando aqui e passo para lá para o outro lado, e eu sabendo que a força-peso é calculada por massa vezes a gravidade, eu posso eliminar essa massa com essa massa. Beleza? E aí, pessoal, para eu calcular a aceleração do meu bloco no plano inclinado, eu só vou precisar colocar a gravidade vezes o seno do ângulo alfa. Beleza? Tranquilo, né? Eu fiz a explicação de um exercício aí, foi o exercício 2, da página 132. Ele fala sobre plano inclinado e interação entre corpos, tá bom? Dá uma olhadinha nele aí que vocês vão gostar.
Pessoal, agora para exemplificar, né, plano inclinado, eu vou pegar um exercíciozinho aqui, ele é mais chato, tá? Mas eu vou pegar ele, que eu acho que ele serve bem de exemplo. Porque plano inclinado mesmo, se vocês verem um exercício resolvido número 1 da página 132, vocês vão ver que ele é bem simples, tá? Agora o 2 é um pouco mais elaborado, que a gente tem duas massas envolvidas, tá? Então, nesse exercício número 2, que está na página 132 do livro, página 132, ele tem um sistema assim, ó. É um plano inclinado, 37 graus. Eu tenho uma massa A aqui. E aí pendurado tem uma massa B, um outro bloco aqui, né? Aí ele diz, né, que a massa de A é igual à massa de B, que é 5 quilos. 5 quilos, né? Beleza? Bom, adota-se a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele dá outros dados aqui, como o seno de 37, seno de 37 graus é igual a 0,6, né? Então, na alternativa A, ele pede para você descrever o sentido do movimento do conjunto, né? Então, para onde que esse conjunto vai se movimentar? Se para lá ou para cá, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, é quais forças estão envolvidas aqui nesse sistema, né? Então, se a gente tem o plano inclinado, a gente tem a nossa massinha aqui, B e A. Nós vamos ter, ó, uma força-peso que está nesse sentido vertical, a peso de A. Nós vamos ter a peso de B, que está aqui, certo? E como nós aprendemos, a gente vai ter uma normal aqui, que ela é perpendicular ao plano inclinado, tá? Então faz 90 graus com o plano aqui, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos ter uma força de reação, que é uma componente dessa força-peso. Nós vamos ter uma componente X, que eu vou chamar de PAX, e uma PAY. Essa PAY aqui, ela acaba se balanceando com a nossa força normal. Então, PAY é igual à força normal. Isso daqui, pessoal, vai caracterizar um equilíbrio nesse sentido aqui. Beleza? O que está acontecendo realmente aqui, que está fazendo com que o bloco se movimente, são só duas forças. A PAX, que é a componente X da minha força-peso, que está nesse sentido, né, no sentido do plano inclinado, e a força-peso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a força X do plano A, do bloco A, né? E a força-peso aqui do bloco B. Bom, força-peso ali no bloco B é massa vezes gravidade. Isso daí tá tranquilo, né? A massa é de 5 e a gravidade é 10, então nós temos 50 newtons acontecendo aqui na força-peso do bloco B. Agora, para a gente calcular PAX, a gente tem que calcular, né? A força-peso A vezes um seno de 37 graus, que é o ângulo que está fazendo aqui, né? Beleza? Bom, a força-peso em A é a mesma coisa, certo? Porque as duas têm massa igual. Então, o PAX vai ser 50 newtons, porque é massa de 5 kg vezes 10, vezes
0,6, que é o seno de 37. Isso daqui vai dar 30 newtons, né? Então, ó, a gente já sabe que a força-peso aqui atuando nesse bloco é maior do que essa componente X da força-peso em A. Então, o que vai acontecer? Ó, se a gente olhar novamente para o nosso plano, a gente vai perceber que se essa força-peso, se PB é maior que PAX, então nós vamos ter um movimento que vai fazer assim, ó. Beleza? Então a alternativa A a gente já respondeu. A gente sabe que o bloco B vai conseguir descer aqui e puxar o bloco A. Beleza? Pessoal, isso considerando o plano aqui sem atrito, tá bom? A alternativa B, ele pede para a gente calcular o módulo das acelerações do conjunto. Isso daqui é muito parecido com aquele exercício que a gente fez, onde um bloco estava num plano e o outro estava pendurado, tá? Agora a gente vai ter que considerar a tração no cabo, tá certo? Então, ó, a gente tem lá de novo, né? Eu vou desenhar aqui o meu A, o B, né? Vocês lembram? Eu tenho uma força-peso aqui, que eu vou chamar de PB. Eu tenho uma tração que está acontecendo aqui, que é como se fosse uma reação à força-peso. Eu tenho uma tração também acontecendo aqui. E como a gente já viu, a única força que está nesse bloco, que está realmente influenciando, é a PAX. Beleza? Se a gente for montar isso, pessoal, ó, vai ficar PB menos T, que é essa força menos essa, é igual a massa de B vezes a aceleração. Tranquilo? Do mesmo jeito, se a gente for ver aqui, ó, a tração menos um PAX é igual a uma massa do A vezes a aceleração. Beleza? Ó, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou achar um valor de T, porque eu tenho os valores de PB e PAX, né? Beleza? Para eu poder calcular a minha aceleração, tá? Porque senão eu vou ter sempre duas incógnitas, né? Que é o T, que é a tração no fio, e a aceleração. Como eu quero achar primeiro a minha aceleração, a tração eu deixo para depois, tá? Então eu vou achar aqui, ó, que tração, pegando daqui, tração é massa do A vezes aceleração mais PAX. E aí, ó, isso daqui eu substituo lá em cima. Fica PB menos tudo isso daqui, menos MA menos PAX é igual a MB vezes A. Ó, tudo mudou de sinal, tá, pessoal? Ó, o que era mais aqui, ó, esse conjunto inteiro mudou de sinal. Então eu tenho menos MA vezes a aceleração menos PAX igual a isso daqui. Como eu quero achar a aceleração, eu vou tentar isolar ela para conseguir achar a aceleração, beleza? Então, ó, eu vou jogar esse conjunto para lá. Então ele está negativo, passa positivo, vai ficar PB menos PAX igual a massa do B vezes A mais massa do A vezes A. Certo? Eu ponho esse A em evidência, PB menos PAX é igual a MA mais MB. E aí, o que está multiplicando aqui, eu passo para lá dividindo. Então, a minha aceleração vai ser PB menos PAX dividido por MA mais MB. Beleza? Agora, pessoal, só substituir valores, né? A minha aceleração é PB, eu achei que é 50, PAX é 30, dividido por massa do A mais massa do B, cada um é 5, 10.
50 menos 30 é 20, dividido por 10. A minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Essa é a B. E aí, eu vou puxar para cá, tá? A C, ele pede a tração no fio, certo? Pessoal, como eu disse lá quando no videozinho anterior ali, de explicação, eu falei, né, que a tração ela é transmitida. Então, essa tração vai ser a mesma que essa daqui, tá certo? Então, qualquer uma das equações que eu pegar, ela tem que dar certo, beleza? Ó, eu vou pegar essa daqui, ó, que ela já está praticamente pronta, tá? Que foi só uma tratativa que eu fiz dessa equação aqui, beleza? Então, ó, a minha tração é igual a massa de A, já vou colocar até o valor, tá? A massa de A, que é 5, vezes 2, que é a aceleração que a gente conseguiu, mais PAx, que é 30. Isso daqui vai dar 40 newton. Pessoal, a mesma coisa tem que acontecer aqui, tá? Ó, eu posso até fazer para vocês, ó. Ali vai dar, eu vou passar esse PB para o outro lado, ele vai ir com sinal negativo, vai ficar menos T igual a MB vezes A menos PB. Menos T é igual a 5 vezes 2 menos 50. Certo? Menos T é igual a 10 menos 50 menos 40 newton. Se eu tenho menos aqui e menos ali, eu posso multiplicar por menos 1. Então, a minha tração vai dar 40 newtons. Dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar sobre atrito. Beleza? Que é o último assunto, o último tópico aí, tá bom? Sei que o vídeo está ficando meio grande, mas não me xingue não, tá? Então, ó, pessoal, quando a gente movimenta algo no chão, a gente percebe que tem alguma coisa travando o movimento, não tem? Tenta empurrar uma caixa que está no chão, tá? E é realmente isso que está acontecendo. Quem trava o nosso movimento é um atrito, né? E aí nós vamos ver que nós temos dois tipos de atrito, tá? Um atrito estático, que é uma força que se opõe à força exercida, e um atrito dinâmico. Eu vou detalhar os dois mais para frente, tá? Portanto, a força resultante faz com que o bloco se movimente, né? Essa força resultante é resultado dessa força menos a força de atrito. Beleza, pessoal? E o atrito, as propriedades do atrito estático e cinético, elas foram obtidas sempre experimentalmente, tá bom? E elas costumam ser apresentadas como leis. Então, eu coloquei aqui 3 leis, elas estão sendo apresentadas no livro, tá? Ó, o atrito, pessoal, só um adendo aqui, ele é diretamente proporcional à força normal, tá certo? E a força normal, se vocês lembrarem, é aquela força de reação à força-peso, tá? Então, vai ser muito influenciada, claro, né, pelo peso do próprio corpo aqui que a gente está estudando, beleza? A primeira das leis aqui do atrito é que os seus módulos são diretamente proporcional ao módulo de M, como eu falei, né, da força normal às superfícies de contato. Os módulos também são diretamente proporcionais a um fator numérico que depende dos materiais das superfícies em contato, denominados coeficientes de atrito. Vocês têm uma tabela de coeficientes de atrito aí na página 135 do livro. Deem uma olhada lá, tem bastante valor, tá bom? E o módulo da força de atrito estático, ele é variável, tá certo? Ao atingir esse valor máximo, o corpo se desloca, tá certo? E passa a ser exercida, ao invés de ser um atrito estático, passa a ser exercido um atrito cinético, tá certo? Que ele já está relacionado ao movimento. A gente sabe, né? Quando a gente está movimentando o corpo, tem resistência também no sentido contrário por um atrito, mas não é mais o atrito
estático, já é um atrito cinético, tá certo? O atrito estático, pessoal, ele está bastante ligado com a inércia do corpo, né? E a força que você precisa fazer um pouquinho a mais para ele sair do lugar. Beleza? Então, né, além do mais, com base em experimentação, a gente pode concluir que o atrito não depende da área da superfície em contato. Não depende se é tão grande ou tão pequena. Sempre vai existir o atrito e o coeficiente de atrito não muda por conta da área. Tá? O atrito dobra se o peso da carga sobre um objeto também dobrar. Isso é natural, né? Porque se ele é diretamente proporcional à normal, e a normal é uma força de reação da força-peso, então se eu aumento a força-peso, eu também aumento a normal. Então o meu atrito também vai aumentar. E o atrito depende da natureza dos materiais de contato. E quando eu falo natureza, é natureza construtiva e natureza do formato também, tá, pessoal? Ó, se eu tenho um cimento, um chão de cimento, daqueles bem lisinho, eu vou ter menos atrito do que um chão que eu só joguei o cimento lá e ele ficou todo espinhadinho, sabe? E aí, né, agora eu vou apresentar para vocês aqui os danados, que é a força de atrito cinética e a força de atrito estática. Olha só, ó, a gente sabe que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Por conta, pessoal, vamos dizer assim, né, da estática ali do corpo, né? Ele está em inércia, né? Então eu tenho que dar uma força maior para ele sair dessa inércia e começar a andar, beleza? Por isso que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? E aí, para eu calcular a força de atrito cinético, nada mais é do que o meu coeficiente de atrito cinético vezes a minha força normal, certo? Agora, olha que interessante, ó. A força de atrito estático, ela não leva igualdade, ela leva o sinal de menor igual. Por quê? A força de atrito estático, ela é uma força que você tem que superar. Se a minha força que eu estou aplicando for menor que essa daqui, o meu corpo não vai sair do lugar, tá certo? Então, para eu calcular, é como se fosse um igual aqui, tá, pessoal? Mas para eu calcular a força de atrito estático, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Beleza? Eu vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês, ó, que é o exercício, deixa eu ver qual que é aqui. O exercício 4, o exercício resolvido 4, da página 137, sobre estática, tá? E depois disso, o assunto que eu tinha para passar era isso daí, tá bom? Eu vou deixar umas atividades lá para vocês e aí a gente discute sobre elas na próxima aula, tá bom? Um abraço, pessoal! Pessoal, então como exemplo aí de atrito, eu vou fazer o exercício da página 137 com vocês, o exercício 4, tá bom? Lá ele fala, né, que um bloco representado na figura a seguir tem massa de 1 kg, né, e está sobre uma mesa horizontal. Então eu vou desenhar aqui minha mesinha, meu bloquinho aqui de 1 kg, né? E ele fala que está sendo aplicada uma força aqui, tá certo? Sobre esse bloco. E a mesa, ela tem coeficiente de atrito estático de 0,5 e coeficiente de atrito dinâmico de 0,4. Lembrem, né? Coeficiente de atrito estático é aquele onde a peça ainda está parada e é aquele atrito que eu preciso vencer para a peça começar a se movimentar. Coeficiente de atrito dinâmico é aquele quando a peça já está se movimentando e ele oferece uma resistência ao movimento, mas ainda assim eu consigo continuar me movimentando. Beleza? E aí ele pede para você determinar a aceleração adquirida pelo bloco quando sobre ele é exercida uma força horizontal de módulo A
2 Newton, né? Essa força aqui igual a 2 Newton. E na B, 6 Newton, tá? Beleza? Bom, pessoal, a gente sabe que para esse bloco sair do lugar, a gente precisa vencer a força de atrito, tá? Para a gente vencer a força de atrito estática, que é a primeira força de atrito que a gente vai ter que ver, a gente tem que calcular ela por aquela formulazinha. Força de atrito estática tem que ser menor ou igual, né, que o coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza? Então, para isso, eu tenho que calcular a minha normal. E a normal, nesse caso, pessoal, ó, é a força-peso está aqui, né, no bloco. A normal, ela está no sentido contrário. Vocês lembram que eu sempre falo, né, que a normal é uma força de reação da mesa sobre o bloco para deixar ela em equilíbrio. Então, se a gente for parar para pensar, a normal é igual a força-peso. Tá certo? A gente pode calcular a normal por massa vezes a gravidade. Tranquilo? E essa normal vai ser, a massa é 1 kg vezes a gravidade, que é 10. Nós vamos ter uma normal igual a 10 newtons. Certo? E aí, a gente já pode calcular a força de atrito estático. A minha força de atrito estático é menor ou igual que o coeficiente de atrito estático, que é 0,5 vezes 10. Então, ele vai ser igual a 5 newtons. Pessoal, então isso daqui quer dizer que eu tenho que fazer uma força maior que 5 newtons para esse bloco começar a se movimentar. Nesse caso aqui, aplicando uma força de 2 newtons, esse bloco não vai nem sair do lugar. Tá certo? Então a conta já para por aí, tá? Porque a aceleração vai ser nula. O bloco não vai nem sair do lugar. Agora, na alternativa B, ele fala que a força que está sendo aplicada é de 6 newtons. Beleza? Opa, então se eu tenho 6 newtons e a minha força de atrito estática é de 5, então o meu bloco já vai começar a andar. Tá certo? Se ele vai começar a andar, o que vai influenciar no meu movimento agora não é mais o atrito estático, e sim o cinético. E a força de atrito cinético é dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é 0,4, como está ali, né? Vezes a normal, que é 10. Isso daqui vai dar 4 newtons. Certo? Então quer dizer, pessoal, que aqui, ó, o meu bloquinho sobre a minha mesa, eu estou empurrando ele com 6 newtons, certo? E o atrito aqui embaixo está oferecendo uma resistência de 4 newtons, certo? Presta atenção, ó. Aqui eu já venci a força de atrito estático, ele já se transformou em dinâmico e está me oferecendo 4 newtons de resistência, tá certo? Para eu calcular essa aceleração aí, eu tenho que fazer a resultante desses dois igual a massa vezes a aceleração. Vem da segunda lei de Newton, certo? Se eu tenho essa força que eu estou empurrando, menos a força a força contrária aqui de atrito, é igual a massa vezes a aceleração. A massa aqui eu sei, né, que é 1. Então vai ficar, ó, 6 menos 4, 2. O 1 que está aqui multiplicando passa para lá dividindo. Então eu sei que a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso daqui é o que acontece com o atrito, tá bom?